Um dos algozes do Frei Tito, capitão Albernaz, em um determinado momento, durante a tortura que Frei Tito sofreu sistematicamente nas prisões, dizia: vamos ficar aqui com ele mais alguns dias. Se não falar, será quebrado por dentro, pois sabemos fazer as coisas sem deixar marcas visíveis. Se sobreviver, jamais esquecerá o preço da sua valentia. Essa é a frase de um dos torturadores. Nesse momento, nós respondemos à tortura, dizendo que quem não esqueceu o preço da valentia de Frei Tito, fomos nós. É assim, com muito orgulho e com muita emoção, que eu represento o Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, nessa belíssima homenagem, justíssima homenagem a Frei Tito. Eu fiquei muito emocionada e mexida quando Marcelo lembrou as palavras do capitão Albernaz, né? Eu vou te quebrar por dentro. Quantos de nós tentaram nos quebrar por dentro, né? Quantos de nós, né, muitos aqui presentes, né, passaram pelos horrores e pelo terror que foi implantado em nosso país naquele período? Muitos de nós sobrevivemos com profundas marcas, marcas essas que estão nos nossos corpos e nas nossas mentes. Marcas essas que nos vão acompanhar para o resto da vida. Marcas que marcaram uma geração, que como a de Frei Beto, foi marcada como a peste. Foi aterrorizada, foi sequestrada, foi aprisionada ilegalmente, foi torturada e foi ocultado os seus restos mortais. Uma geração que praticamente foi dizimada. Isso nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer essas marcas que estão nos nossos corpos e nas nossas mentes e que muitos hoje tentam esquecer. Nós não podemos aceitar, como foi dito aqui, que os documentos que falam dessa história ainda estejam trancados a 7 chaves. Ainda se façam mise-en-scènes midiáticas para se dizer que esses arquivos, em parte, foram entregues ao Arquivo Nacional. Balela, mentira. Esses documentos existem e nós sabemos que eles existem. Esses documentos precisam ser conhecidos por toda a sociedade brasileira. Não é só por nós que passamos por aquele terror, por toda a população brasileira. Esses arquivos podem não revelar grande coisa, porque a gente sabe que esses arquivos, em parte, foram mexidos. Mas faz parte da nossa história trazer esses arquivos à luz do dia. Uma outra questão que eu acho fundamental que a gente pense é a mise-en-scène que está sendo feita em pleno período eleitoral de Comissão da Verdade. Isso é uma brincadeira. Esta Comissão da Verdade é uma grande mise-en-scène. Depois da pressão que foi feita pelos comandos militares e pelo próprio ministro da Justiça, se retirou uma coisa que quase ninguém fala. Na primeira versão do Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, se colocava averiguação, investigação dos crimes cometidos durante o período de repressão política. Se retirou o período de repressão política para período de conflito político. Ou seja, vale tudo. O Estado não tem nada a ver com isso. O Estado não torturou, não sequestrou, não ocultou cadáveres. Isso é muito sério. É muito sério e é importante que a gente possa pensar. É uma grande mise-en-scène midiática que vem sendo feita no sentido de dizer que isso é uma Comissão Nacional da Verdade. Não é. Esta Comissão Nacional da Verdade, nós, do Grupo Tortura Nunca Mais, não aceitamos. Como não aceitamos as desculpas que são dadas em memoriais
Importante? Sim, importante. Mas é importante muito mais que se diga onde, quando, como, quais são os responsáveis por essas atrocidades. Isso todos os governos civis nos devem. O Estado brasileiro deve isso à sociedade, né? E como nós, apesar de termos vivido aquele período terrível e vivermos este período também, que não é, né, tão bonito assim, é terrível também o que a gente vive hoje, né? A gente que viveu antes ditadura, ditadura, pós-ditadura, vivemos hoje. O neoliberalismo se implantando, a criminalização generalizada, nós acreditamos na vida. E a vida sempre vaza. Por mais que a gente impeça que a vida viva, ela se afirma. E é em cima dessa afirmação da vida que a nossa luta continua. Para que todos saibam o que aconteceu nesse país. Pelo esclarecimento, pela investigação, pela publicização e pela responsabilização de todos aqueles que cometeram crimes contra a humanidade. Frei Tito, presente. Calcula-se que pelo menos mais de 50 mil pessoas foram presas somente nos primeiros meses da ditadura militar, da ditadura civil-militar desse país, estabelecida aqui em 64. Mais de 20 mil brasileiros submetidos à tortura, dos quais centenas, milhares mortos e desaparecidos. O problema que nós sabemos, e eu e a Cecília, a gente conversa há muitos anos sobre isso, a tortura não acabou em 1985. A tortura continua sistemática e permanente nos dias de hoje. A luta por essa memória, a luta pelo direito a essa história, é a luta pelo fim da tortura nos dias de hoje. A tortura é sistemática e é permanente agora. Nesse momento, as pessoas estão sendo torturadas nas carceragens das polícias, nos presídios de depósitos de gente esquecida, nos manicômios, em todos os estados, em todos os lugares onde esse Estado instrumentaliza a barbárie. É o Estado responsável por isso, não é paralelo. Lutar contra a tortura hoje tem como instrumento fundamental o resgate da história desse país, de quem lutou e quem foi massacrado. Por uma feliz coincidência, hoje, Cecília, e eu quero que você saia daqui com esse projeto, porque eu quero a tua opinião, hoje nós demos entrada aqui nessa casa de um projeto que cria, de alguma maneira aprimora a Convenção contra a Tortura e cria um mecanismo de prevenção à tortura no Estado do Rio de Janeiro hoje. Então criamos um projeto e apresentamos hoje, demos entrada nele, tem o compromisso da casa feito junto à ONU, que esteve presente hoje numa audiência pública, de que esse projeto seja votado no prazo máximo de 1 mês aqui nessa casa, e a gente cria o comitê e o mecanismo de prevenção à tortura no Rio de Janeiro. O Brasil é signatário de diversos tratados internacionais, inclusive da Convenção e do Protocolo contra a Tortura, mas nunca criou um instrumento para verificar as suas instituições totais. Então, hoje a gente dá um importante passo, que é a criação desse comitê e desse mecanismo. Essa precisa ser uma luta não travada no parlamento, mas em todos os cantos, em todas as ruas, né? O cheiro das nossas prisões identifica que tipo de sociedade nós temos. É fundamental que a gente olhe para esses espaços e entenda que a luta contra a tortura é uma luta atual, está nos dias de hoje. E é importante que todos nós, juntos no direito à memória, também no direito à dignidade das pessoas que hoje se encontram nesses espaços. É bom lembrar isso hoje.